se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada. De modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Eles bem sabiam que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que queres então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, dobrando os joelhos, prostrava-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe um vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram.
e ali estava uma inscrição, com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: Os outros salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com uma voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento que o Espírito Santo de Deus nos alcance pela força desta palavra e que de fato sejamos capazes de compreendê-la para vivê-la. Peçamos agora o auxílio de Deus neste momento. Irmãos e irmãs, abrimos com a celebração de hoje esta grande semana, a Semana Santa. Ela nos insere no mistério pascal de Cristo, onde nas celebrações que viveremos começando desta, até chegarmos o domingo de Páscoa, meditaremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma síntese da nossa fé. Aqui está o elemento mais importante daquilo que cremos: a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E as leituras de hoje
nos insere já neste mistério. Jesus entra em Jerusalém e vai ser aclamado pelo povo como rei, como Messias, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta já era uma oração tradicional de Israel, era chamada a bênção do peregrino, que os sacerdotes davam ao povo quando eles saíam em peregrinação, principalmente para a peregrinação da Páscoa, indo a Jerusalém, como é esta que nós encontramos já no contexto da liturgia. E este ano, continuando na pandemia, nós vivemos a Semana Santa também de uma forma atípica, como já a do ano passado, impossibilitados de estarmos reunidos, juntos, aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, para este momento tão forte da nossa fé. Mas mesmo assim, a força da palavra, a força da Eucaristia nos alcança para que nós vivamos bem esta Semana Santa, com muita fé, com muito ardor. E a primeira leitura foi retirada do livro do profeta Isaías, que está inserido num contexto maior, chamado o contexto do servo sofredor, que de acordo com a exegese bíblica, já era uma profecia que apontava para a dor, o sofrimento e a paixão de Jesus. E nos disse a primeira leitura: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. E aqui, irmãos e irmãs, já está o primeiro convite para nós no início desta Semana Santa. Peçamos ao Senhor uma língua adestrada para que saibamos dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. Muitas vezes temos uma língua adestrada para falar mal, para julgar, para condenar, para xingar, mas de repente não temos uma língua adestrada para dizermos palavra de conforto. E olha como a palavra de Deus é atual. Palavra de conforto à pessoa abatida. Diante da pandemia, de todo esse sofrimento que nos alcança há mais de um ano, quantas pessoas abatidas, quantas pessoas tristes, quantas pessoas sem alegria de viver. Então hoje peça ao Senhor Deus que toque a sua boca, que toque a sua língua e que adestre-a, para que você seja capaz de dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. Depois o segundo convite: Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. A palavra de ânimo, a palavra de conforto que nós podemos levar às pessoas abatidas, ela é fruto de um ouvido que se excita para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra na qual nós iremos transmitir, palavra de ânimo e de conforto, ela não é uma palavra nossa, como se fosse uma palestra de autoajuda, mas é a palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos
que cai no nosso coração e que nos leva a transmiti-la a todas as pessoas que estão à nossa volta. E pode ser que o nosso ouvido também seja excitado a ouvir tantas músicas, a ouvir tantos barulhos, mas de repente temos dificuldade de excitar os nossos ouvidos para escutarmos a palavra de Deus com atenção, como um discípulo. E é esta obra que a Semana Santa quer realizar em nós, mesmo que estejamos nas nossas casas, porque esta palavra tem a força de transcender o espaço temporal. Esta palavra tem o poder de transcender os limites geográficos. E esta palavra pode alcançar cada ouvido e cada língua para ser pronunciada, para ser vivida. E aqui a profecia já nos aponta este sofrimento que Jesus passaria. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e gusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. E nós compreendemos esta palavra da primeira leitura no evangelho que nós acabamos de ouvir. Um evangelho um pouco mais extenso, narrado segundo Marcos, que nos conta toda a história de Jesus, desde o momento que ele foi acusado, preso, nos apresentou todo este processo, resultando em quê? Na sua morte de cruz. Passou pelos bofetões, passou pelas cusparadas, mas o Senhor Deus foi o seu auxiliador. E tendo este auxílio em Deus, o seu ânimo não foi abatido, porque ele sabia que o Senhor Deus, que o seu Pai, não permitiria que ele saísse humilhado. Ele enfrentou a humilhação, mas no final de tudo, o Pai o honrou e o glorificou. E agora nós podemos trazer o Evangelho para nós também hoje, diante de uma realidade que tem nos roubado a alegria, que tem sugado o nosso ânimo, que tem nos feito abater a cada dia diante de tantas notícias, diante de tantas tragédias, diante de tanta morte. E agora vem esta palavra, que é palavra de vida, que é palavra de esperança, que é palavra de ânimo, de consolo para os abatidos. É para nós, é para mim, é para você. E naquele momento, Jesus foi levado às autoridades. Todo o trama foi realizado pelos judeus. Mas naquele momento, Jerusalém e todo Israel estava sob o domínio do Império Romano. Logo, um dos mandamentos dizia: não matarás. Então, sendo eles autoridades religiosas, sumos sacerdotes, anciãos, mestres e doutores da lei, eles não poderiam matar Jesus. Por quê? Estariam contradizendo a lei de Deus, ao mandamento não matarás. Mas o mal sempre articula e sempre age. Se nós, como autoridades religiosas, não podemos infringir a lei, nós podemos entregar Jesus às mãos das autoridades romanas que nos dominam, e os romanos podem matar Jesus. E naquele momento,
eles entregaram Jesus a Pilatos, autoridade do Império Romano. E aqui começa uma trajetória sobre quem era Jesus. Pilatos vai interrogá-lo dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com uma provocação: tu dizes. Se nós, olhando para esse evangelho, de maneira com um olhar mais aguçado, podemos dizer que Jesus fala muito pouco diante de todas as situações, inclusivemente nos momentos que ele também foi interrogado como esse. Ele foi zombado, no final aqui vimos: tu que dizias que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, desce desta cruz. Tu que curastes tantas pessoas, que fizestes tantos milagres, alivia-te o seu sofrimento. E naquele momento, Jesus se calava. Num profundo silêncio, Jesus experimentava a solidão existencial. A sua solidão. Solidão de morte, de acusação, de injúrias, de maus tratos. E em momento algum, Jesus teve a necessidade de apresentar o seu currículo para convencer as autoridades daquela época quem ele era. Porque esta resposta nos é dada no final do texto, depois da morte de Jesus. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. O que Jesus é, não deveria ser apenas uma doutrina na qual ele, Jesus, deveria convencer os seus algozes para que a sua sentença fosse redimida. Mas o que Jesus é. E não muda. O que Jesus prevalece, mesmo diante das acusações que o impedia de realizar o que ele poderia fazer, do que ele é. Mas isso é tão intrínseco a ele, a sua pessoa, que não basta apenas ele dizer: eu sou filho de Deus, para que os outros sejam convencidos. E Jesus sabia que não adiantaria ele dizer quem ele era, porque a incredulidade daqueles que o interrogavam não permitiam que eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Porque a incredulidade cega, minha gente. A incredulidade impede de crer. E não basta o outro dizer, mesmo sendo. Por quê? Porque não tem o ouvido excitado para ouvir a palavra como discípulo. Porque não tem a língua adestrada para proclamar palavra de ânimo aos abatidos. Mas tem o ouvido excitado para ouvir aquilo que legitima o meu pensamento, a minha ideologia, o meu jeito de ser. Por isso, olhando para todo este relato, Jesus permanece em silêncio. Porque esta palavra que é Ele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, manifestaria por excelência
no alto da cruz e gritaria para o mundo inteiro ouvir quem ele é, o Filho de Deus. E naquele momento da sua morte, um dos que estavam com ele reconhece quem ele é. E neste momento que nós estamos passando de distanciamento social, de lockdown, de solidão existencial também, de silêncio, precisamos fazer esse itinerário com Jesus, que é o itinerário da cruz, o itinerário da dor, do sofrimento e da morte. Para quê? Para que nós encontremos sentido para o nosso silêncio, para o nosso distanciamento social, para as mortes que lidamos constantemente de entes queridas, de amigos, de pessoas próximas a nós. O caminho da solidão e do silêncio que Jesus fez até o Calvário. Naquele momento, a mesma multidão que o aclamou vibrante, quando ele entrava em Jerusalém, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou a todo momento: crucifica-o, crucifica-o. E hoje, se nós estivéssemos no meio desta multidão, seríamos nós a dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Quantos maus pensamentos e maus sentimentos já nos rondaram durante este um ano de pandemia, no que diz respeito à relação entre Deus e a humanidade. Onde está Deus? Por que tantas pessoas morrendo? Será que Ele não tem o poder de curar esse vírus ou de nos libertar desse vírus? E cada uma destas questões é o nosso grito: crucificam, crucificam, crucificam. E Jesus em silêncio. Naquele momento ele passa pelo pretório, sede do poder romano, recebe as vestes, porque era rei, precisava de manto, precisava de coroa. É conduzido ao caminho do Gólgota, chamado também o Monte da Caveira ou Calvário. Vai perdendo as suas forças ao longo do caminho, porque a cruz era muito pesada, as chicotadas eram muito doídas, já não estava se alimentando. Se chama ali um homem de Cirene para ajudá-lo, Simão de Cirene, para que ele pudesse suportar o peso da cruz e chegar ainda vivo na hora da crucifixão. Diante disso, ele encontra línguas adestradas pelo mal, que zombava, que criticava, que ria, que duvidava dele, dizendo: cadê a força que você tinha? Você que ressuscitou um morto, você que curou tantos doentes, você que foi capaz de multiplicar pães e alimentar uma multidão, você que fez paralítico andar, você que fez leproso ficar com a pele linda e curada, cadê o seu poder? Quem é você, Jesus? Quem é você, Jesus? Ao meio-dia, hora do sol a pino, ou seja, é a hora que o sol está mais quente, hora que o sol está mais claro, crucificaram Jesus.
Minha gente, a crucifixão era considerada a tortura mais grave, ou podemos dizer a tortura mais doída, seria a penalidade máxima que se dava a uma pessoa que cometeu um crime muito hediondo, podemos assim dizer, um crime muito grave. Então, se vocês lerem um pouquinho sobre a história do judaísmo, um judeu não poderia ser crucificado. A crucifixão era somente para os pagãos, porque um judeu pertencendo à tradição de Israel, do povo de Deus, não era digno de morrer crucificado, mesmo que cometesse um grande pecado, um grande crime. A cruz era para os pagãos. Jesus foi reduzido a um nada, a um verme, a um pagão. E naquele momento que o crucificaram, ele grita, ele ressoa o salmo que nós cantávamos agora há pouco: meu Deus, por que me abandonastes? A hora da morte, a angústia da dor, do padecimento da morte, podemos dizer, sendo redundantes, é uma dor muito doída, aonde nós lidamos com duas forças: a força da vida que habita em nós, porque nós somos criados para viver. Por isso que uma pessoa na agonia de morte, ela luta até o último momento para viver. E pode ser que muitos de vocês já fizeram essa experiência acompanhando uma pessoa da sua família que morreu no leito da sua casa. A pessoa luta até o último momento, porque nós nascemos para viver. E depois, a dor da própria morte, da partida. E com Jesus não foi diferente. E diante desta dor, ele grita pelo Pai: meu Deus, por que me abandonastes? Padre, então Jesus se revoltou contra o Pai, dizendo que ele o abandonou? Não. Jesus, neste grito, assumiu o abandono de toda a humanidade para si, que se auto-intitulava abandonada, e levou todos para o Pai. Esse grito de Jesus é o nosso grito. Esse grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é o grito da humanidade pandêmica. É o grito de cada família que perdeu um ente querido por esse vírus. Meu Deus, por que me abandonastes? No alto da cruz, ele assumiu o nosso grito. E naquele momento, às 3 horas, Jesus dá um grande grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em 2 partes. E o oficial do exército que estava bem em frente dele, em frente de Jesus, disse: este era o Filho de Deus. O véu do santuário era o que separava o povo do Santo dos Santos. E por que neste momento da morte de Jesus o véu se rasga? Porque aquilo que separava a humanidade do Santo dos Santos pela sua morte foi rasgado.
E esta humanidade foi redimida, foi reconciliada por Ele, pelo seu sangue derramado na cruz, para nos dar a graça de no Filho sermos também filhos. Qual é a profissão de fé daquele oficial romano? Ele era o Filho de Deus. E nele, o Filho por excelência, o Filho primogênito, nós nos tornamos filhos. E aí vai nos dizer a segunda leitura: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando Jesus morreu, se pregou um letreiro em cima da sua cruz, dizendo: este é o Rei dos Judeus. A maldade daqueles que o mataram não era capaz de dar o nome para ele. Por quê? Porque o nome dele está acima de todo nome. No máximo que eles conseguiriam era colocar o nome dele em cima da cruz, mas por cima desta cruz a glória do Pai, que de fato revela o seu nome e que de fato revela quem ele é. E é pela força do seu nome que todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Assim, ao nome de Jesus, o nome que o Pai lhe deu desde a anunciação, dizendo a Maria: este menino será grande, este menino será o príncipe da paz, o Deus Santo, Emanuel, e o nome dele será Jesus. Depois, em sonho, o anjo disse a José: aceita Maria, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo, e você vai colocar o nome do menino de Jesus. Eles deram o nome para ele como Rei dos Judeus, mas o Pai lhe deu o nome de Jesus, que significa Deus salva. E é este nome que está sobre todo nome, é este nome que está acima do letreiro, é este nome que está acima da cruz. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Língua adestrada para proclamar às pessoas abatidas: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouvidos excitados como discípulos, para acolhermos em nós esta palavra: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a pedagogia da palavra. Começamos pelos ouvidos, passamos pela boca e terminamos onde? Nos joelhos. Ouvido excitado para ouvir a palavra, língua adestrada para proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e joelhos
diante dele. Se nós montássemos esta cena do evangelho que acabamos de ouvir, este oficial do exército foi o que se prostrou diante dele para proclamá-lo como Filho de Deus. Então agora, para nós encerrarmos este momento, mesmo que você esteja na sua casa, nós temos aqui a cruz de Jesus. Então eu quero te convidar a fazer esse exercício de fé, mesmo que você esteja na sua casa. Se ajoelhe. E diga: Senhor, dai-me um ouvido excitado para escutar a tua palavra como discípulo. Senhor, dai-me uma língua adestrada para proclamar o teu nome, para proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra de ânimo que o nosso mundo doente precisa. Dai-nos, Jesus, joelhos curvados, prostrados diante de Ti, para professarmos com a nossa vida que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador. Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador,